Oi, gente. Bom, vamos dar sequência aos pronomes, hoje com pronomes demonstrativos. Vamos falar um pouquinho, só vou orientar vocês para o que realmente é necessário aí na prova de vocês, das bancas em geral e da IBAD também, certo? Para a gente ganhar tempo, o tempo está correndo, a prova está chegando e os demonstrativos não são tão cobrados. De todos os pronomes, já falei e repito, os pronomes relativos realmente que requerem aí maior atenção de vocês. Então, vou falar brevemente sobre os demonstrativos e num próximo vídeo nós vamos dar uma atenção aos pronomes relativos, correto? Então, vamos começar nossa aula. Bom, vamos lá. De início, entender o que é um pronome demonstrativo. O nome já diz, né? Demonstrativo, aquele pronome que demonstra, ele te permite localizar o substantivo em relação às pessoas, em relação ao tempo, em relação ao discurso, certo? Então, nós temos este, esta, isto, que são pronomes, eu costumo falar com os alunos. Ah, lembra, é a série do T, é a série do T, este, esta, isto, que são pronomes para se referirem à pessoa que está falando, ao emissor, certo? Então, ó, quando eu digo este chapéu que estou usando é de couro, em relação à fala, se refere àquilo que está com quem está falando. Este chapéu, eu sei que o chapéu está com ela, certo? Com quem está falando. Em relação ao tempo, se refere ao tempo presente. Este ano está sendo cheio de surpresas. Quando eu digo este ano, você sabe que é o ano vigente, o ano de 2023, certo? Então, a série do T se refere ao emissor, a pessoa que fala, se refere ao tempo presente, ao ano presente, à semana presente, ao dia. Neste dia, farei muitas atividades. Neste dia, eu sei que é o dia de hoje, nesta semana darei muitas aulas. Eu sei que é a semana corrente, né? Essa semana que estamos vivendo. Então é isso, gente. Este, esta são pronomes para indicar tudo que está próximo ao emissor, para indicar tempo presente. Esse, essa, isso. Bom, em relação ao discurso, né? Em relação às pessoas do discurso, eu uso para me referir a tudo que está próximo à pessoa com quem eu estou falando. Por exemplo, se eu digo, esse chapéu que você está usando é de couro? Olha a minha pergunta, esse chapéu que você está usando. Então, o chapéu está com a pessoa com a qual eu estou falando, correto? Em relação ao tempo, bom, a série do SS, né, eu digo, é a série do S. A série do SS, a série do S, em relação ao tempo, ou é para um tempo futuro, por exemplo, 2030, esse ano será envolto de mistérios, em mistérios. 2030 ainda vem, ainda vai chegar, tempo futuro. Então eu vou falar esse. Ou então em relação a passado, mas um passado próximo, tá, gente? É um passado que não está tão distante. Ó, em novembro de 2022, inauguramos a loja. Até esse mês, nada sabíamos sobre comércio. Em novembro de 2022, já passou, mas não é um passado tão distante. Então, eu uso esse, certinho? Bom, aquele, aquela e aquilo são usados para o que está distante da pessoa que fala e da pessoa com quem eu falo também. Em relação a tempo, para um passado, pessoal, bem distante, passado que já se foi, correto? Olha o exemplo. Aquele chapéu que ele está usando é de couro? Perceba, eu faço a pergunta à pessoa com quem eu falo, eu faço a pergunta a você. Eu estou com chapéu? Não. Você está com chapéu? Não. Chapéu está com uma terceira pessoa. Perceberam? Então, aquele, aquela e aquilo, quando nós quisermos nos referirmos a uma terceira pessoa. Aquele chapéu, ó, está distante da pessoa que fala e da pessoa com quem eu falo, certo? E em relação ao tempo, um passado bem distante, né? Vamos ver isso aqui, ó. Em 1990, eu tinha 15 anos. Naquela época, Londrina era uma cidade pequena. Naquela época, ó, já foi muito tempo, correto?
Então, vai a série do aquele, aquela e aquilo. Outros usos dos demonstrativos que também é importante a gente saber em relação à citação. Isso aqui, importante até, meu povo, para a redação. Prestem atenção para a redação, meus queridos alunos. Esta é a verdade. Eu uso esta para aquilo que ainda vai ser dito. Existe a violência porque a sociedade a permitiu. Ó, eu ainda vou dizer, então eu uso a série do T. Esta, é este, isto. Tá bom? Então, em relação à escrita, à citação, tudo que você ainda vai dizer, você usa a série do T. Já disse qual vai ser o elemento aí coesivo, o esse, essa, isso. O pronome é elemento de coesão, certo? Então, vamos lá. O que nós chamamos aí nas aulas de redação de coesão referencial, faz referência, né? Faz referência ao que ainda vai ser dito, ao catafórico, catáfora. Faz referência ao que já foi dito, é o anafórico, anáfora. Então, vamos ver aí um exemplo com o que já foi dito. Existe a violência porque a sociedade a permitiu. A verdade é essa. Olha, a frase é a mesma, só fiz aí a questão da conexão, da coesão textual de uma forma diferente. Eu começo ali com o elemento de coesão, ó, esta é a verdade, depois eu venho com a citação. No segundo exemplo, eu falo, eu cito e depois eu retomo através do pronome, que é o elemento de coesão aí, tá? Existe a violência porque a sociedade a permitiu. A verdade é essa. Essa o quê? Qual é a verdade? Existe a violência porque a sociedade a permitiu. Então, tudo já foi dito. Perceberam? Aqui eu tenho, ó, esta é a verdade. Ainda vou dizer, tá? Então, recapitulando, esta, este, isto para o que ainda vai ser dito. Esse, essa, isso para o que já foi dito. É isso. Próximo slide. Vamos lá, gente. Este, esta, isto vão fazer referência a um termo que venha imediatamente antes deles. Olha aqui, o fumo é prejudicial à saúde e esta deve ser preservada. Esta quem? A saúde. Quando interpelei Roberval, este se assustou inexplicavelmente. Este quem? Roberval. Ó, é um termo que vem imediatamente anterior, não é uma citação inteira, tá? Então, não confundam citação. Citação é uma frase, tem verbo, tá? Aqui com um único termo, uma única palavra. Vamos no 3. Para estabelecer-se distinção entre dois elementos anteriormente citados, usa-se este, esta, isto, em relação ao que foi mencionado por último, e aquele, aquela, aquilo, em relação ao que foi mencionado em primeiro lugar. Vamos à prática. Sabemos que a relação entre o Brasil e os Estados Unidos é de domínio destes sobre aquele. Destes quem? Estados Unidos, foi o último termo citado. Aquele quem? O Brasil, ó, primeiro termo citado, certo? Os filmes brasileiros não são tão respeitados quanto as novelas, mas eu prefiro aqueles a estas. Aqueles quem? Os filmes brasileiros, ó, primeiro citado. Estas quem? As novelas, o último termo citado, correto? 4. O a, os, as são pronomes demonstrativos quando equivalem a isto, isso, aquilo, aquele, aquela e seus respectivos plurais. Não concordo com o que ele falou. Ah, você não pode trocar esse o por aquilo? Pode, né? Não concordo com aquilo que ele falou, não concordo com isto que ele falou. Eu posso trocar por outro pronome demonstrativo. Então, aqui o é pronome demonstrativo, sim. Tudo o que aconteceu foi um equívoco. Tudo aquilo que aconteceu, tudo isso que aconteceu. Gente, troca por outro demonstrativo. Trocou, tem sentido. Esse ozinho é demonstrativo. Isso também pode acontecer com a que, os que, as que, correto? É só trocar por um demonstrativo e fazer a leitura. Se couber, é porque ele é um pronome demonstrativo e vem antes de um relativo. Ele vem antes do relativo, na maioria das situações, é o que, tá? O que, a que, os que, as que. Ele vem junto de um relativo, certo? Bom, vamos ficar por aqui. Espero ter ajudado vocês aí com as dicas sobre o demonstrativo. Ele não é tão cobrado, tão visado. Repito, os pronomes relativos são bem mais cobrados
Então é o nosso próximo vídeo e aí a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção. Correto? Beijo, até o próximo. Bons estudos para vocês.